Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, que culto abençoado, culto maravilhoso, a qual eu tenho me edificado. Eu quero aqui agradecer a oportunidade do irmão Eduardo pelo convite, seu pai, irmão Carlos. Quero também aqui agradecer aos irmãos pela recepção e parabenizar essa mocidade abençoada. Eu estou ali me segurando na cadeira, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Se você sair daqui nessa noite dizendo que não sentiu nada, meu irmão, ainda dá tempo de você retornar. Queria seguir o tema. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, e o verso de número 37, enquanto você procura. Foi apresentado os irmãos que me acompanham, e a minha esposa, ela fugiu lá da igreja, né? E ela veio aqui me prestigiar junto com a minha filha, minha esposa Tamires, minha filhinha Laura Pentecostal. Está ali também os dois irmãos da igreja, o operador Rafael e a irmã Josi, e foi eles que trouxe ela, né? Amém. Capítulo 10 e o verso de número 37, a qual é o tema deste congresso, diz assim a palavra de Deus: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Eu vou contar até 3 e você vai repetir esse versículo. 1, 2, 3. Aleluia. O costume do pregador é falar assim: foi treino, né? Mas foi bom, irmão. Foi gostoso. Então sente-se dando glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Meus irmãos, como o pastor disse aqui, eu moro aqui perto, conheço bastante gente que aqui congrega nesta noite. Isaías, irmão Jacinto, e outros irmãos. O irmão, eu já congreguei com o varão aqui na época que nós éramos aqui do Ramo Novo, amém? E hoje, pela graça de Deus, eu congrego na Assembleia de Deus, Jardim Guaimbu, Ministério Cidade Dutra, e eu estou abençoado no dia de hoje para estar aqui. Meu pastor me liberou para estar aqui no dia de domingo. Ele não gosta que a gente saia, mas na verdade ele não gosta que a gente avise em cima da hora. E foi me dado o convite com antecedência e eu pude avisá-lo, e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Posso dizer para você que eu sou pequeno aqui nesta noite, mas a palavra que eu trago é poderosa. A epístola, a carta escrita aos Hebreus. Não se sabe bem ao certo quem é o autor desta carta. Alguns arriscam dizer que foi Paulo, pela escrita, pelo seu descrever. Alguns dizem que foi Paulo, mas ao certo não se sabe. Existe uma discussão muito grande de quem foi o autor desta carta. Mas bem certo é que o autor desta carta, por mais que ele não se revelou ou não quis dizer, fui eu quem escrevi e envio aos Hebreus, ele enalteceu alguém que é muito especial na minha vida, e creio eu também que na sua vida. Quando você descreve Jesus, porque a carta aos Hebreus é uma defesa à pessoa de Jesus, então não precisava o autor se revelar, basta somente descrever sobre aquele que é o autor da nossa vida, sobre aquele que é o motivo central de tudo que acontecia e de tudo que aconteceu e de tudo que acontecerá. A carta aos Hebreus é escrita para dar ânimo, incentivo aos judeus que deixaram de praticar os ritos do Antigo Testamento ou da Velha Aliança. Eles estavam já vivendo agora o novo Evangelho, aquilo que Cristo tinha pregado e colocado no coração deles. Só que algo muito interessante me chama a atenção. O texto, o versículo, fala de tempo.
um pouquinho de tempo. E bem sabe eu e você que o tempo é uma coisa que nos atrapalha, ainda mais quando tem promessa sobre as nossas vidas. Não é verdade? Existe tempo para tudo. Existe tempo para nascer, crescer, morrer. Existe tempo para tudo e para todas as coisas. E nós, como seres humanos, inconstante e pensando logo em que a bênção se cumpra em nossas vidas, ou aquilo que foi prometido se cumpra em nossas vidas, nós vivemos às vezes uma vida um pouco agoniante para que aquilo se concretize logo em minha e na sua vida. E esta era a promessa em que quando Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele ficou ainda por 40 dias com o povo instruindo, depois de ter ressuscitado, e ascendeu aos céus. Ali, no Monte das Oliveiras, aqueles varões que estavam olhando Jesus partindo, ao lado eles vê 2 varões de branco, dizendo assim: olha, este que vocês estão vendo subir, ele voltará. Assim que foi dado o tema, meu coração se alegrou, porque eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu tenho algumas oportunidades e Deus tem me concedido para pregar a palavra de Deus, e o tema central das minhas mensagens é Jesus. O tema central da minha mensagem é Jesus. E Deus falou comigo e Ele me pediu para que eu fizesse isso. Então não importa se eu pregue sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, qualquer patriarca do livro verotestamentário, eu vou citar Jesus, porque tudo apontava a Jesus, todos os sacrifícios apontavam Jesus. Você vê ali Jesus sendo representado pelo aquele sangue do cordeiro que ficava pintado nos umbrais do povo que estava ainda escravizado no Egito. Sabemos eu e você que quando o espírito da morte estava passando, ele pulava do umbral, ou seja, ele não entrava na casa daquele que tinha o sangue do cordeiro. Aquele sangue representava o sangue de Jesus, não era, mas representava. Todo sacrifício, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento era simbólico, era o antítipo do tipo que viria, que era Cristo. Era tudo a sombra de Cristo. Eles não entendiam, mas eles sabiam que tinha uma promessa: o Messias viria. O Messias viria para libertar o povo, não apenas para cobrir o pecado, porque todo o ritual do Antigo Testamento era para cobrir pecado, era somente para aplacar a ira de Deus. Mas eu sei e você sabe, porque nós temos esta revelação em nossas mãos, que Jesus Cristo é aquele que não somente cobre e aplaca a ira de Deus, porque João, quando vai descrever no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício só servia, meu irmão, para cobrir, mas Jesus ele veio para tirar. Tudo se cumpre em Jesus. E você, eu comecei falando de promessa. Você pode ter recebido várias promessas em sua vida enquanto você está na igreja, fora da igreja. Eu mesmo na minha caminhada já andei na rua sem roupa de crente, sem Bíblia, e já me pararam. Uma senhora me parou do nada e falou: eis que te digo, eu tenho algo sobre a sua vida. E você sabe aquela revelação que você não importa se está do lado de incrédulo, de ateu, você abaixa a cabeça e chora, e você sabe que é Deus falando com você. Já aconteceu isso com você? Mas a maior promessa que nós, como igreja, temos em nossas vidas é a de que Ele voltará. Essa é a maior promessa para a igreja. É por isso que quando a promessa vem sobre mim, me alegra. Eu examino ela, eu tento compreender ela, para ver se é algo da parte de Deus ou não. Mas eu não me apoio nas promessas que alegram somente a minha carne, o meu coração. Eu me alegro na promessa que alegra o meu espírito.
Eu me apoio e me fixo na promessa de que eu posso passar por tribulações nessa terra, eu posso passar por necessidades nessa terra, mas existe uma promessa sobre a minha vida, que se eu permanecer firme no caminho do Senhor, eu vou ser tirado dessa terra, arrebatado dessa terra. E se eu não chegar a ser arrebatado, eu vier a morrer, eu estarei em Cristo. Quantos creem nessa promessa nessa noite? É nisso, é nessa promessa que eu me agarro. É nessa promessa. Só que como eu falei para você, diga, tempo. Eu conheço muitas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. E a ideia é de que até mesmo Jesus não vai mais voltar. Eu me lembro muito bem quando em 1999 para 2000 tinha um ditado que dizia: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu queria ficar na rua para ver os fogos. Eu era pequeno, eu e mais 3 irmãos. E minha mãe me pegou junto com meus irmãos, eu lembro disso exatamente. Minha mãe, quando deu umas 11h30, ela: Danilo, André, Gabriel e Mariana, entra. Vamos para o quarto, vamos orar, porque Jesus vai voltar. E eu fiquei bravo, porque eu queria ver a queima dos fogos. Eu era novo, eu não tinha essa noção ou percepção. Mas aí no quarto minha mãe começou a falar comigo: olha, estão falando aí que Jesus vai voltar. E eu lembro que eu me tremia, e aqueles fogos parecia na minha mente a trombeta soando, e eu olhando para meus irmãos: deixa eu ver se eles vão, eu fico, deixa eu ver se eles vão, eu fico. O desespero era grande, e Deus manda dizer: você está pronto? Você está preparado? Eu me lembro de uma vez que eu entrei no banco, eu arranjei um emprego, e eu usava aquelas botas que tinha aquele metal na bota. E eu cheguei no banco para entrar, para pagar uma conta. E eu estava com o celular, chave, um monte de coisa no bolso, moeda. E a maquininha parava, a maquininha me barrava. E eu começava a entrar ali, tudo me barrava. Eu falei: moça, eu vou ter que tirar o sapato. Faz isso, essa bota aqui é de couro, o negócio é cruel. Mas meu irmão, depois eu voltei para o meu trabalho e fiquei pensando: a volta de Cristo, o que pode me impedir? O que pode me impedir de alcançar a minha salvação? E eu comecei a imaginar ali naquela porta me barrando. Eu tive que tirar chave, eu tive que tirar moeda, coisa simples, insignificante e pequena. O que você precisa tirar na sua vida? O que você precisa tirar? Aquilo que te impede, porque só você sabe. É uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo: aonde você precisa mudar? Porque o assunto é sério, não é brincadeira. Jesus está voltando. Mas eu escuto dizer isso desde quando eu era menino, desde quando eu era criança. Passa-se geração e geração, e todas as pessoas ouvem dizer. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai ter o raciocínio de que tudo que está acontecendo, ninguém na Bíblia não tem o dia, a data e a hora. Pode ser em qualquer momento, pode ser agora. Esse culto aqui pode terminar aqui agora, e nós dar continuidade dele lá no céu. Eu não sei o momento, eu não sei a hora, mas eu e você tem que estar preparado. Oh, aleluia! A festa pode encerrar aqui e dar início em outro lugar. E se Jesus voltar agora, Ele vai me pegar adorando, Ele vai me pegar glorificando o nome dEle, Ele vai me pegar exaltando o nome dEle. Oh, Nikandalabasso. Aleluia. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, aquele que não cobre, mas aquele que tira o pecado.
de uma passagem que Jesus está na sua residência em Cafarnaum. Todos souberam que Jesus estava no seu lar e começa a aglomerar na sua casa. Começa a encher. Muita gente vem, porque Jesus estava fazendo coisas que ninguém fazia naquela época. A casa estava cheia. E algumas pessoas receberam a notícia de que Jesus estaria ali. E eles carregaram um amigo paralítico. O desespero era tão grande porque não tinha por onde passar, não tinha por onde entrar, não tinha onde eles se entrar naquela casa. E um deles tem uma ideia de destelhar, de descobrir a telha, para que ele passasse por cima e caísse aos pés de Jesus. Não existe pecado que suporta o perdão de Deus. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. E ali naquele instante, aquele homem, ele começa a descer. E eu tento imaginar a cena, porque é uma atitude de fé, é uma atitude de coragem. E eles começam a descer, e quando ele desce, Jesus olha para ele, a casa está cheia. E os escribas estão ali para ver tudo o que Jesus ia fazer ou falar. Jesus viu que aquele homem não tinha condição de andar. Ele era um paralítico. Mas ele não disse levanta e anda. Ele disse, antes do levanta e anda, ele disse assim: perdoado estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Aí os escribas começam a dizer, se indagando, dizendo assim: quem é este homem para dizer uma blasfêmia dessa? Quem ele pensa que ele é? Mal eles sabiam que aquele era o Cordeiro de Deus. Começaram a murmurar, começaram a maldizer e falar: quem é este homem? E Jesus, vendo que eles estavam dizendo aquilo, olhou para eles e disse assim: olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu ainda digo mais a ele: levanta-te e anda. O sacrifício, meu irmão, não foi em vão. O sacrifício não foi à toa. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. O sacrifício que eles faziam era apenas a sombra de Jesus Cristo que viria. Existia um dia para o judeu que era o ano da expiação, um dia em que todos das tribos se juntavam em volta do templo para que eles fizessem um sacrifício anual, hoje conhecido como Yom Kippur. E eles todos ali, as 12 tribos, tribo de Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Judá, Benjamim, todas estavam postas. E nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Entrava no Santo dos Santos. E nas suas vestes tinha um sino que balançava e fazia um barulho. E esse barulho era sinal que ele estava em movimento, e sinal que ele estava de pé com vida, recebendo uma resposta de Deus. O sino balançava, o sino balançava. E toda a congregação em silêncio, ouvindo o som daquele sino, no seu coração e na sua mente, pensando assim: olha, Deus está falando com ele. Deus está aceitando o sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas se ele entrasse ali de qualquer jeito, ele era fulminado. Diga, e o sino parava de tocar. Eu vim aqui nessa noite para dizer algo para você. O sino na sua vida não vai parar de tocar. O sino vai continuar tocando na sua vida.
porque sobre a sua vida existe uma promessa. Ei, você não está aqui à toa. Você veio para esse congresso, não foi apenas para ver os jovens louvando, apenas para ver os jovens apresentando. Deus tem uma palavra para a sua vida, e a palavra é essa: arruma a sua casa, porque eu estou voltando. Ei, se conserta a minha igreja, porque eu estou voltando. Ei, eu sei que você escuta isso anos após ano, e parece que a promessa não se cumpre, mas a promessa vai se cumprir. Em qualquer momento ele pode voltar, pode ser agora, pode ser amanhã, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu tenho que andar preparado, porque se a trombeta soar, eu tenho que estar com os meus ouvidos atentos para escutar a trombeta soando. Oh, Santo Espírito! O capítulo 17 do Evangelho que João escreve, Jesus está fazendo uma oração antes de ser crucificado. Entenda o motivo de vocês ser a geração, o futuro da igreja. Mas isso é para todos. Jesus, em sua oração, ora por si mesmo. No capítulo 17 e no verso 15, ele faz uma oração e ele diz: Pai, eu peço para que não os tire deste mundo, mas os livre do mal. Quando eu li esse versículo, eu confesso que eu fiquei por que Jesus não queria que ele saísse? E eu fiquei me perguntando, e eu entendi. Paulo mesmo entendeu sobre a sua vida, sobre a sua chamada. Paulo queria tanto sair desta terra, mas ele entendeu a sua missão. Ele entendeu que ele foi chamado, não foi para subir com Deus, mas foi para militar nessa terra e fazer uma grande obra. E foi aí que eu comecei a entender o porquê que Jesus disse: eu peço para que o Senhor não os tire, mas o livre do mal. Foi porque eu entendi que eu tenho uma missão nessa terra. Eu entendi que eu tenho uma responsabilidade nesta terra, de acender dentro daqueles que a chama se apagou, o desejo e a promessa de Deus, de que Ele disse que Ele vai voltar. Jesus instruiu 12 homens. Desses 12 homens, gerações se passam e se levantam homens e mulheres de Deus. E eu fui entendendo do porquê, qual é o meu objetivo de estar na terra. É para dar testemunho não só na fala, mas no andar. Para dar testemunho não só naquilo que eu falo, naquilo que eu passo com a minha voz, mas na minha conduta de vida. Eu tenho uma responsabilidade. Essa responsabilidade é pregar a palavra de Deus, porque eu sei que Ele vai voltar. Essa promessa dentro de mim não se apagou. Essa promessa dentro de você não pode se apagar. Jesus está voltando. Espera só um pouquinho de tempo, porque daqui a pouco a trombeta vai soar. Essa é a maior promessa para a igreja. Essa é a maior promessa que eu e você tem. Você pode ter uma promessa na sua vida que você vai ter uma mansão ou um carro do ano, uma conta bancária muito alta. De nada vale você ter tudo isso e perder tua salvação. De nada vale você ter tudo isso e não ter o teu nome escrito no livro da vida. Na visão dos apóstolos e daqueles que estavam se convertendo ao Evangelho, eles tinham essa promessa, e na mente deles Jesus ia voltar logo, depressa. É por isso que você vai ver que a igreja primitiva, ela tinha um estilo diferente, a qual não vemos. Eles tinham as posses deles e eles vendiam tudo, entregavam no pé dos apóstolos. Eles eram desapegados com as coisas terrenas, porque na mentalidade deles Jesus viria rápido.
Na mentalidade deles, Jesus ia vir logo. E aqui, na carta aos Hebreus, quem escreveu, eu falei de tempo, e quem escreveu essa carta, talvez a promessa para eles não se cumpriu, então eles estavam retrocedendo, abandonando a fé, a sua conversão em Cristo, a sua conversão no Evangelho, e eles estavam voltando, eles estavam retrocedendo aos velhos ritos, aos velhos costumes. Aí o escritor da carta escreve esta carta para dar ânimo e dizer: não troque o novo pelo velho. Não troque aquilo que Deus te deu de bom por aquilo que já passou. Jeremias, no capítulo 31 e verso 31, diz que Deus estabeleceria um novo concerto, uma nova ordem para Israel e para Judá. Se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo e a igreja, ela se inicia com a sua maior parte com o povo judeu, e essa igreja vem crescendo. Só que agora, com a ausência física de Jesus, eles sentem falta e eles querem retroceder, eles querem abandonar, eles querem voltar a sacrificar animais e ignorar o maior sacrifício que foi feito por eles. Eu já vou terminar, mas eu quero dizer algo para você. Foi um sacrifício que, quando eu leio ou vejo o filme ou ouço alguém pregar sobre ele, me faz chorar, mas também me alegra. Me faz chorar porque ele sofreu muito por mim, que não merecia, e por você. Mas me alegra porque o sacrifício valeu a pena. O sacrifício me alcançou. O sacrifício alcançou você. O sacrifício está alcançando a sua casa, a sua parentela, a sua família, a sua descendência, a sua geração. O sacrifício valeu a pena, sim. Oh, canarabacio, condarai. E o Espírito Santo diz nesta noite: não volte para trás. Não despreze esse sacrifício. Não despreze essa promessa. Aleluia. Os jovens estavam louvando aqui um louvor. Eu comentei com o varão ali que era a Bíblia pura. Eu não consegui decorar, mas eles focaram em louvar louvores que falam sobre a volta de Cristo, sobre a volta dele. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, da parte de Deus. O que ele fez por mim, o que ele fez por você, é maior do que qualquer outra coisa. Não troque isso por nada neste mundo e por ninguém. Não tente você retroceder. Você chegou aqui, lembra de como você era, cheio de pecado, cheio de sujeira. Você precisava de uma mudança, e aos poucos ele veio te mudando, porque era muito duro o nosso coração. Deixa a fofoca, deixa a discussão. Eu sou muito bravo. Eu estou na igreja, mas ainda eu gosto de ir para o samba. Eu estou na igreja, mas eu bebo escondido do pastor. E hoje aqui você está limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Você não pode retroceder, você não pode abandonar. Diga para o irmão do seu lado: você não pode retroceder, você não pode abandonar. Aguarda mais um pouquinho de tempo. Não perca essa oportunidade de participar da festa lá no céu. Oh, Santo Espírito,
Você não pode voltar atrás. Se coloque de pé nessa noite. Eu vou entregar, mas eu quero orar. E eu quero orar com você, igreja do Senhor. Vamos ser sinceros nessa oração. Eu estou aqui nessa noite fazendo a vontade daquele que me enviou até aqui. E eu não acho, eu tenho certeza que nós precisamos melhorar muito. Eu não acho, eu tenho certeza. Não importa se eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja, eu ainda tenho que melhorar muito. Nós ainda temos que melhorar muito. Não é o muito falar, não é o conhecimento, não é a técnica, é algo muito além disso, é a renúncia, é o agradar, é o deixar de fazer a minha vontade para fazer a dele, é o deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer o que ele gosta. Porque não é o meu viver, mas é o viver em Cristo. É a novidade de vida nele, não em mim. Gira em torno de Jesus, não do homem. Gira em torno de Jesus e não do pecado. Gira em torno de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor. Pai, foi o Senhor quem nos resgatou, Deus. Foi o Senhor quem nos tirou. Fomos comprados, Senhor, com sangue precioso, Senhor. Fomos comprados com sangue puro, com uma atitude de amor a qual talvez nenhum outro homem poderia fazer, mas o Senhor fez, se entregando, Pai, a tua própria vida, entregando a si mesmo, Senhor, para ser o sacrifício perfeito, Pai, sem mancha, sem mácula. O Senhor, o sacrifício que resgata, tem resgatado e continua resgatando milhares e milhares, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor, na expectativa da tua promessa, na expectativa, Senhor, de que a trombeta vai soar, de que a trombeta, Senhor Jesus, vai tocar, e aguardamos crendo nessa promessa, Senhor. Mas, Senhor, muda, Senhor, muda as nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que não tem te agradado, tudo aquilo que cometemos, Senhor, que possa impedir a nossa salvação, Pai, nos faça, Senhor, ser mais responsáveis, Senhor, com esta promessa, Senhor, porque eu sei que a qualquer momento o Senhor vai chamar a sua igreja. Oh Espírito Santo, o Senhor que está aqui, a sua presença é real. Toca nos corações, Senhor, que haja mudança genuína, verdadeira, que não seja apenas visitas na igreja, Pai, mas que nessa noite venha ter redenção, a tua presença, a tua palavra, porque o teu louvor, a tua palavra, Pai, penetra e traz transformação de vida. Aonde o homem não consegue tocar, o Senhor consegue. Nós queremos, Senhor, nós queremos, porque sabemos que daqui um pouquinho de tempo, não temos a data, não temos a hora, mas o nosso viver que seja um viver para Cristo, que o meu viver e o viver dos meus irmãos seja um viver constante em santidade, em busca. Oh, yakandarabaso, yandai. Para que desse altar até a porta da igreja todos venham sair conscientes de algo, que precisamos, Senhor, nos santificar a cada dia, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.